Ela é cirurgiã, formada pela Unicamp, em São Paulo, com especialização na Universidade de Illinois e Chicago. É membro da Sociedade Internacional de Cirurgia, fundadora e presidente da Casa do Consolador em São Paulo. Hoje ela nos falará sobre medicina extrafísica. Boa noite, pessoal. Como ela falou, espero que você esteja o máximo de conforto possível, né? A palestra de hoje versa sobre medicina. Não medicina apenas da matéria, mas todas as formas de medicina que hoje estão disponíveis no nosso planeta. Primeira coisa, pessoal, a gente tem que definir doença, né? Então, para a medicina que nós temos aqui no Ocidente, a doença é uma disfunção. Então, é quando você tem um órgão que perde a sua função, ou fica com a sua função atrapalhada, ou perde a sua forma. Por exemplo, o pâncreas parando de produzir insulina gera o diabetes. Então, quando o pâncreas perde a função, a gente fica com diabetes. Quando você tem um câncer no estômago, ou no seio, ou no útero, né, ele perde a forma, né? Porque o tumor é um crescimento anormal das células do corpo, e sendo um crescimento anormal, faz com que este órgão perca a sua forma. Do ponto de vista espiritual, aqui do nosso planeta Terra, a doença surge sempre que nós agimos de forma errada frente à lei de Deus, né? Então, por exemplo, se você odeia ou carrega muita mágoa, você paralisa a energia do seu chakra cardíaco. Quando você faz isso, os órgãos que esse chakra comanda, que é o coração, o pulmão, o timo, eles entram em paranoia. Eles ficam maluquinhos. E como eles ficam maluquinhos, isso afeta o nosso corpo perispiritual, né? O perispírito é a matriz do corpo físico. Então, o nosso corpo físico é exatamente a cópia tridimensional do perispírito que está na quarta dimensão. Aquilo que no perispírito está desvitalizado, está alterado, não pode produzir um órgão no corpo físico normal. Produz uma alteração. Então você pode desenvolver câncer em qualquer momento da sua vida, você pode ter alergia ou falta de imunidade, você pode ter anemias, né? Tudo relativo ao órgão que você afetou. Aquele clássico exemplo, você dá um tiro na cabeça de alguém, ou na sua própria cabeça, numa outra encarnação. Você lesou o outro, mas ao mesmo tempo uma lesão idêntica se produziu no seu perispírito. Quando você for reencarnar, essa lesão está lá. E infelizmente nós aqui da Terra fomos ensinados que só a dor constrói, né? Aquela história dos mártires no Coliseu, que eram mortos, queimados ou comidos pelas febres, isso entravam no reino de Deus. Então a gente foi treinado para isso. A dor é um excelente meio de eu resolver meus problemas. E nós todos acreditamos nisso. A gente fala do karma como se karma a gente fosse uma cruz obrigatória que a gente tem que carregar. Então, por causa disso, quando a gente reencarna, a gente pede, a gente combina, né? Traça uma programação existencial onde essa lesão do tiro que eu dei e que lesou o meu perispírito possa ser resolvida. Então, digamos que eu dei um tiro no coração de alguém, eu fiz um furo no coração dele e um furo no meu. Quando eu gero o corpo físico, eu nasço com defeito de válvula, entendeu? Ou eu gero no futuro um infarte, né? Pessoal que é muito cabeça quente, é muito nervoso, perdeu outra encarnação por excesso de nervoso, por ser uma pessoa violenta. Morreu dessa forma, quer dizer, carregou uma carga muito forte de excesso de adrenalina, porque ele era uma pessoa zangada. Na outra encarnação ele não escapa de uma pressão alta. Ele não escapa de um infarto do miocárdio, porque ele lesou para depurar o corpo físico causado. Então, a doença para o plano espiritual da Terra é a cristalização de um desajuste que eu tenho no meu corpo perispiritual. Por quê? Porque eu sou imaturo, faço besteira e o corpo é um ótimo meio de eu resolver essas besteiras. Já para os extraterrestres, a doença é uma perda de energia do campo quântico. Os extraterrestres não falam em evolução ou falta de evolução. Eles falam de energia quântica. O que eles dizem? Quanto mais conhecimento bem aplicado você tiver, mais energia quântica você armazena. Quando você tem algum distúrbio emocional, porque para eles todas as doenças são emocionais, todas. Quando você tem um distúrbio emocional, você altera o seu campo quântico.
Quando você altera o campo quântico, você vai ter doença no corpo físico. Tá certo? E isso é uma realidade, né? Se a gente está emocionalmente bem, você pode estar num ônibus lotado com pessoas com gripe suína. Você sai dali como você entrou, bem. Mas quando você não está bem, alguém espirra a 10 quadras dali, você pega a gripe aqui. Não é? Por quê? Porque quando a gente não está bem, o nosso campo áurico de defesa, ele encolhe. E ao encolher, ele propicia a invasão de vírus, que são seres extremamente inteligentes e eles têm uma facilidade, eles são atraídos por campos energéticos baixos. Vocês sabiam disso? Pois é. Então se preocupem com doenças virais. Mantenham-se alegres, elevados. É fácil, né, na Terra fazer isso? Ficar alegre o tempo inteiro, não é verdade? Não é? É simples, né? Então, é o que eu falei para a Xeliana. Eu falei, isso é bico, não tem problema aqui, imagina. Mas é assim que é. A nossa parte emocional comanda a nossa organização física. O que a gente tem, né? Hoje, a medicina terrestre. Nós podemos dividir em 2 grandes campos. A medicina ocidental, que nós praticamos aqui no Brasil, e que é uma boa medicina com avanço tecnológico extraordinário, principalmente na última década, em vários campos. Só que é uma medicina hoje que divide a pessoa em pedaços cada vez menores, né? Quando eu estava na faculdade, você tinha o oftalmologista. Hoje você tem o especialista em córnea, o especialista em retina, o especialista em pressão do olho, o especialista em miopia. Isso quartejou. Você vai num ortopedista, você está com dor no joelho, ele cuida do seu joelho. Aí você fala, olha, eu estou com dor no punho. Não, eu só mexo em articulação esférica. É joelho e ombro. Outras eu não vou mexer assim. É assim que está a medicina hoje. Porque o grau de evolução tecnológica é tão grande que é óbvio que você não pode ser um conhecedor profundo de tudo. E como você tem que focar, você foca em pedaços cada vez menores. Só que acontece, quando você foca em pedaços cada vez menores, não é ser humano mais que você está tratando, é pedaço. Eu dava aula na Unicamp de cirurgia e eu parei de dar porque os residentes, quando passavam visita, né, a gente ia ver os pacientes internados lá no Hospital das Clínicas, eles falavam assim, este fígado tem cirrose. Eu falava, qual é o nome do dono do fígado? Quantos anos tem? Qual é a história? Não, é um fígado com cirrose. Não é um fígado, é uma pessoa. Né? Lá em São Paulo, eu não sei como está aqui em Uberlândia, mas lá em São Paulo, até médicos de convênio nem tocam a mão no doente. Eles escutam rapidamente o que o doente tem a falar e escrevem a receita. Não é? Aquela época do médico de família, que sabia o nome do cachorro, do papagaio, não é? O nome do namorado da filha caçula, não existe mais essa figura. E nós temos que fazer um caminho ao contrário, voltando para este médico de família, para que volte a haver a relação médico-paciente, porque o que cura é a relação médico-paciente, muito mais do que os remédios, né? E nós temos também a medicina oriental, que é uma medicina com mais de 5.000 anos, desenvolvida na China, para tratar a família imperial, que eram deuses. Para os chineses, a família imperial eram deuses. Então, você não toca num deus. O que os orientais, os médicos orientais faziam? Eles podiam fazer a medicina da observação. Eles tinham que ver como estava o cabelo, como estavam as unhas, a cor dos olhos, o brilho, a pele, a coloração, a respiração, a postura. Então, foi uma medicina que nasceu da observação do corpo físico e se desenvolveu por causa dessa observação para o campo energético. Então, a medicina oriental, ela faz a soma do corpo físico mais a energia. Ela dá um passo além, mas é uma medicina que está igual a mais de 5.000 anos. Né? Então, se a medicina do Ocidente prioriza a tecnologia, a medicina do Oriente prioriza o conhecimento milenar. Uma anda rápido demais, a outra anda devagar demais. Se juntar as duas, nós vamos ter uma medicina terrestre muito mais eficaz. E a gente está caminhando lentamente para isso. Já a medicina terrestre, né, a nossa medicina, a cura pode ser paliativa, você trata o efeito, mas não trata a causa, ou a cura pode ser definitiva. Quando você compreende o paciente como um ser total, um ser que é energia extrafísica e física, e você dedica a tratar isso. Quando eu voltei dos Estados Unidos, e olha, gente, eu fiz cirurgia porque, para mim, cirurgia era uma arte, né? Hoje eu acho alguma coisa violenta, cortar alguém e tirar um pedaço dessa pessoa. Mas, enfim, é uma forma de tratamento. Uma das minhas primeiras pacientes foi uma senhora
deliciosa, 37 anos. Ela chegou com uma úlcera imensa. Naquela época não tinha omeprazol, não tinha ranitidina, nada. Qual que era a cura? Corta o estômago, um pedaço dela fora. Né? Imagina, né? Você falar para um cirurgião com 4 anos de cirurgia, vamos tirar um pedaço do estômago dessa pessoa, eu fui pro céu, né? Quase beijei ela de alegria, né? Fiz a cirurgia, ela ficou ótima, foi para casa. Passou um ano, ela voltou, eu tô com dor. Falei, nossa, será que a senhora fez úlcera de novo? Endoscopia fez, não tem nada, fizemos ultrassom, ela tava com um tumorzinho na vesícula. Um tumor benigno que chama adenoma, uma verruguinha. Vamos tirar. Tiramos a vesícula dela. Eu falei, olha, uma cirurgia por ano, né? Essa tá me deixando rica, né? Eu falei pra ela. Passou 2 anos, essa senhora me volta. Quando eu vi ela entrar, sabe quando o coração aperta? Acabada, emagrecida, envelhecida, né? E quando ela começou a contar a história dela, eu já vi que ali tinha um câncer de intestino. Fizemos o exame, comprovou o câncer. Nós tiramos 2/3 do intestino dela, não ficou nada ali dentro. E eu conversei com ela no pós-operatório. Eu fiquei, assim, sentei e falei, mas o que aconteceu, né, para a senhora estar se flagelando desse jeito? Falei, aonde está a sua mágoa? Ela falou, minha mágoa é muito simples, meu marido me deixou por outra. Há quantos anos ele deixou a senhora? 5 anos. E eu não perdoo. Falei, tudo bem, a senhora não se perdoa, mas é a senhora que está se acabando, não é ele. Bom, as 2 filhas avisaram o marido que ela estava com câncer. Ele passou a acompanhar o tratamento do câncer. Então, cada vez que ela dava um passo para frente, aparecia metástase em algum lugar. Porque ele se afastava e ela, em 3, 4 semanas, desenvolvia uma metástase em algum lugar. Essa senhora foi a óbito 3 anos depois da última cirurgia, feliz da vida, feliz. Porque o marido ficou com ela, ao lado dela, vendo ela morrer. Foi essa senhora que me fez parar para pensar, né? Porque, honestamente, o que eu devia ter feito quando eu tirei o intestino dela? Tirar o ovário e o útero, tirar o fígado, tirar os pulmões, tirar o cérebro. Para não ter perigo dela ter metástase. Mas vocês percebem como a gente se agride? Então, o que eu fiz foi paliativo. Por quê? Porque eu tratei do efeito. Eu não tratei da causa. Se eu tivesse tratado da causa, teria sido diferente. Qual seria o tratamento da causa? Fazê-la compreender que a mágoa que ela tinha lesava o marido dela em parte, mas lesava ela muito mais. Fazê-la compreender que o marido dela não podia ser responsável pela felicidade dela. Que a responsabilidade da felicidade dela era dela. E que se ele tinha escolhido um outro caminho, ela tinha que seguir em frente e escolher um outro caminho também. Que ela não tinha que viver para uma pessoa, ela tinha que viver para ela. Né? Então, enquanto a nossa medicina extraordinariamente desenvolvida se preocupar com o efeito, nós não vamos tratar as pessoas. A gente vai tratar efeitos, né? Ou defeitos. Já a nossa medicina espiritual, ela está limitada pela lei do karma. Embora karma signifique ação, para nós, karma significa preocupação. Né? Todas as pressões que eu tenho de carregar cada vez que eu resolvo encarnar para diminuir minha ficha corrida de débitos para com a lei divina. Quem é que define isso? Porque aquela ideia de que Deus nos julga já não pode mais ser aceita por nenhum de nós. Que Deus não nos julga. Ele nos dá o direito de nós mesmos nos julgarmos, nos analisarmos e escolhermos a forma como nós achamos mais coerentes de voltarmos ao fio, ao trilho, que a gente saiu. Agora, convenhamos, pessoal, a gente sai do trilho todo dia, não sai? Cada vez que eu escuto algum político falar, eu saio do trilho. Que imediatamente eu me lembro para onde ele vai. Entendeu? Então não é uma coisa boa, a gente sai do trilho o tempo inteiro. E ao sairmos do trilho, a gente só aumenta o nosso karma, né? Agora, quando a gente tá no plano espiritual, a gente lá é muito gostoso, lá é maravilha, tal. Só que lá você evolui muito devagar. E nós pedimos para voltarmos ao plano físico, exatamente porque aqui a possibilidade da gente saldar as nossas dívidas e caminhar para frente é muito mais rápida. Quando a gente está lá, pessoal, a gente aceita tudo. A gente acha que pode tudo. Então, o nosso tutor kármico pega e fala, você quer encarnar, escreve o plano da tua encarnação aqui, vamos ver como as pessoas com quem você vai se relacionar, como é que vai ser. E você, numa encarnação só, resolve saldar todas as suas dívidas. Como o tutor kármico é um cara mais inteligente, mais sábio, ele fala, olha filho, vamos fazer o seguinte,
De tudo que você escreveu, eu acho que você tem condições de trabalhar 10%. Vamos deixar os outros 90% para das próximas 9 encarnações. Vamos trabalhar 10%. E você fica feliz da vida porque você vai reencarnar. Você traça a sua programação existencial, você desenha o que você quer e, invariavelmente, você desenha limitações físicas para suprir falhas que você tem emocional. Só que quando a gente nasce, a gente não lembra o que a gente comprometeu do outro lado. E a doença surge como um inimigo. É um inimigo que educa, que ensina paciência, ensina resignação, ensina a fé, mas que também faz da gente um refém. E que ao mesmo tempo é uma muleta extraordinária. Porque ser doente, né, você não pode ser exigido da mesma forma. É doente, coitado. Né? A nossa família, os nossos amigos, eles têm que se comportar conosco de uma forma diferente. Nós temos muitos pacientes que a doença é tão bem aceita pela pessoa que ela não quer se livrar dela. Porque é muito bom. Enquanto eu estou doente, eu estou recebendo carinho, eu estou recebendo afeto. Mas existem outras pessoas que realmente e inconscientemente acreditam que a doença é a única saída para você sair da encrenca kármica em que você se meteu. Então ela adere àquela doença, crendo que ela é a sua tábua de salvação. Eu não acredito em hipótese nenhuma que alguém fale fulano não curou porque não tem fé. Talvez essa pessoa tenha tanta fé na própria capacidade de superação que ela aceite a doença dela até o final. A gente não é ninguém para dizer se uma pessoa tem fé ou não, não é? Quem somos nós para escolher o tamanho da fé do outro? A gente não sabe nem o próprio tamanho da fé. Então, a gente não deve rotular. Às vezes uma pessoa não se cura porque ela crê realmente que indo até o final daquela doença, ela estará se salvando, se curando de problemas muito mais graves contraídos em encarnações anteriores. Embora isso não seja nem um pouco verdade. Mas a lei do karma, portanto, limita a ação das equipes de luz do plano terrestre, como o Dr. Bezerra de Menezes, Dr. Espanhol, Eurípides Brasanuf, etc. O que eles fazem, os médicos espirituais? Eles atuam no perispírito, a não ser que seja como o Dr. Arigó, o Fritz, que opera o corpo físico. Né? Felizmente isso é raridade, porque você imagina a complicação, né, que isso dá em todos os campos. E a maneira como eles atuam é muito similar à tecnologia que nós já temos hoje na Terra, que advém deles. Então as técnicas cirúrgicas são semelhantes, os aparelhos são semelhantes, mas eles nos superam em muito. Primeiro porque eles não têm alopatia. Se remédio fosse uma coisa boa, não chamava droga. Vocês conhecem algum remédio que não tenha defeito colateral? Às vezes tem tanto defeito colateral que é mais defeito colateral do que indicação de uso, né? Não é verdade? E no Brasil nós temos um alto problema. O balconista da farmácia indica remédio. Não é? Você se consulta com o balconista. Não é farmacêutico, não. É com o balconista da farmácia. Por quê? Porque a medicina brasileira está falida. Você não consegue ser atendido pelo SUS. No seu convênio, talvez você tenha dificuldade para aceitar, ou a medicação é muito cara. E o balconista acaba sendo um excelente ajudante, né? Mas, de qualquer forma, não há remédio alopático que não tenha efeito colateral. Você toma remédio, por exemplo, um anti-inflamatório. Você está com dor, você toma um anti-inflamatório. Você tem que tomar ao mesmo tempo um protetor da mucosa gástrica. Mas toma cuidado, porque os dois juntos acabam com o teu rim. Então, a alopatia é perigosa. A medicina espiritual não usa alopatia. Eles se baseiam em florais e homeopatia, que eles colocam na água chamada fluida, que é uma água magnetizada e preparada com esta medicação que é necessária para a gente. Já a medicina extraterrestre, eles não usam nenhum tipo de recurso medicamentoso. Eles usam só energia quântica. Então, entendam assim. Para eles, um ser evoluído é aquele que tem muita energia quântica, que tem um quanto energético maior. É a mesma coisa de você pegar um quebra-cabeça e começar a fazer. O primeiro quebra-cabeça que você faz, ele pode ter 1000 peças? Não, você não vai conseguir fazer. Começa com quebra-cabeça de 30 peças. Por quê? Porque você é capaz de peça maior, você consegue ver o quadro geral e você vai montando.
À medida em que você fica treinado nesse quebra-cabeça, você pode aumentando progressivamente o número de peças, não pode? Você passa de 30 para 100, de 100 para 300, para 500, para 1000, para 5000. Eu ouvi falar de um quebra-cabeça que você constrói um castelo francês tridimensionalmente que tem 53 mil peças. Eu pretendo, nunca vi esse brinquedo na minha frente, realmente, mas é uma realidade. Então, isso para o extraterrestre, leve isso para o campo evolução. Um ser de pouca evolução tem que ter os átomos, as pedras do quebra-cabeça, grandes e próximas uns dos outros, para que ele possa montar o quebra-cabeça. Conforme esse espírito vai evoluindo, ganhando energia, as pedras podem ser menores e aumentar o número de pedras, porque ele é capaz de dar conta do recado. Quando esse espírito é muito evoluído, você pode ter 53 mil peças, fazer um quebra-cabeças tridimensional sem problema nenhum. Por quê? Porque você tem conhecimento. Então, em seres com pouca evolução como nós, que somos seres, se a gente fosse comparar, a gente está na infância da evolução, nós somos crianças saindo das fraldas agora, os nossos átomos estão muito próximos uns dos outros. E são poucos átomos. Porque a gente não tem conhecimento para poder manter muitos átomos e a distância, entendeu? Por causa disso, o nosso corpo é denso. O nosso corpo tridimensional é quase sólido. Ele não é sólido, porque se eu colocar uma lanterna aqui, vocês veem sair aqui vermelho, não é? Então o nosso corpo não é quase sólido. Isso aqui é mais sólido que o meu corpo. Os átomos deste material estão mais próximos que os átomos do meu corpo. Mas ainda assim, os átomos do meu corpo são bastante próximos para dar a ideia de solidez. A doença só existe em corpos sólidos. Entenderam? Então, só há possibilidade de doença em corpos tridimensionais, que é o nosso caso. Nós somos seres de quarta dimensão, né? O que é a terceira dimensão? É a altura, profundidade e, infelizmente, largura. O que é a quarta dimensão? Isso tudo mais o tempo. Nós somos seres da quarta dimensão que estão se manifestando na terceira dimensão para poder ascender. Então nós não somos totalmente de quarta, nós somos de terceira e quarta, e agora com a transmutação planetária que vai haver, com o tempo a gente vai deixar a terceira e passar para a quarta, para depois passar para a quinta e assim por diante. Na quarta dimensão, a doença ainda é possível. O nosso perispírito ainda é denso na quarta dimensão. Você pega um espírito de luz, né, um Bezerra de Menezes, um Chico Xavier, o perispírito deles é muito mais leve do que o nosso. E ainda assim é denso. É uma questão de quantum energético. Essa é a forma que o extraterrestre tem para dizer por que você fica doente. Simples, né, que eles são? Então essa é a distância. Vocês lembram do átomo, né, da escola? Então, a distância entre os átomos é tão maior quanto mais energia quântica o espírito tiver. Então, se a gente for pegar um Chico Xavier, por exemplo, a distância dos átomos dele é muito maior que a distância dos meus átomos. Se a gente for pegar um Buda, não dá nem para equiparar. Fica um átomo aqui e outro lá na China, né? Conforme você vai arranjando energia, você vai se expandindo e nunca mais você fica doente. Uma coisa que é peculiar a todas as medicinas de todos os planos é a cirurgia. Cirurgia nada mais é do que arranco o que está errado ou corrijo o que está errado. Cirurgia material, a gente tira a doença, né, total ou parcialmente. Eu tirei a úlcera lá da minha paciente, cortei os nervos do estômago dela para ela não produzir excesso de ácido, acabou o problema. A vesícula estava com tumor, pega a vesícula e joga fora. É uma cura total, né? A gente tirou o câncer do intestino dela e o câncer continuou, foi da metástase e foi uma cura parcial. Então, a cura pela cirurgia física nem sempre é possível. E sempre é lesiva, né? Agora está em moda a cirurgia bariátrica. Todo gordo é gordo porque é ansioso e indisciplinado. Então, agora descobriram uma forma ótima. Você não precisa fazer regime. Corta fora uma parte do teu corpo que é sadia. A parte doente está na sua cabeça, é a parte emocional. Tira um pedaço fora. O que você vai fazer? Não, você está se indicando assim, a minha fuga era a comida. Eu não posso mais usar a comida como fuga, porque ou eu vou vomitar ou eu vou ter diarreia. Qual vai ser minha fuga? A bebida, a droga e o suicídio. Então, e na próxima encarnação, eu vou nascer com síndrome de má absorção. Porque eu lesei uma coisa que estava sadia.
Então, convenhamos, entre você passar por uma cirurgia bariátrica e emagrecer, emagreça, né? Eu não recomendo a cirurgia bariátrica, a não ser em casos de alto grau de doenças correlatas, né? Pressão grave, diabetes grave, coluna desfazendo. Se não for assim, não arrisquem, não. Já as cirurgias espirituais, eles atuam mormente, principalmente, 99% dos casos, no perispírito, no órgão que está doente, né? Só que a cura, ela vai se dar pelo reajuste nosso à lei universal. Então você tá, por exemplo, então a gente opera lá em São Paulo muitas pessoas com câncer, né? O doutor espanhol vai, opera, a pessoa fica boa. A questão é, o que você aprendeu com isso? Quanto você mudou na sua forma de ver o mundo, de se ver e de se portar? O que ele fala para nós é assim, a cura instantânea normalmente é momentânea. A cura progressiva é definitiva. Por quê? Porque durante o período em que você está buscando esta cura, você está repensando, você está trabalhando consigo próprio no sentido de mudar. E o que a gente precisa é amadurecer. Se a gente amadurece, a doença desaparece. E o limite, de novo, é o karma. Já os extraterrestres, eles têm uma cirurgia que eles chamam de transdimensional. Eles estão na 5ª dimensão ou na 4ª e eles operam da dimensão que eles estão à nossa dimensão. Aonde eles atuam? Eles atuam no campo atômico, né? Eles, tanto no corpo espiritual como no corpo mental, a cura também vai se dar pelo reajuste às leis universais. Mas eles não mexem no órgão, eles mexem no átomo. O que acontece? Quando você está doente, por exemplo, você tem um tumor de mama, né? Benigno ou maligno. Que os extraterrestres olham para você, eles veem uma energia escura parada na mama. Eles vão nesse campo quântico lentificado pela doença e eles aumentam a energia, eles mexem todos os elétrons, mexem os átomos, fazem com que aqueles elétrons que estão parados comecem a rodar na sua órbita normal. Então a gente vê quando eles começam a operar um campo escuro, e a cirurgia deles dura 30 segundos, nem isso dura, é muito rápida. E você vê aquele campo escuro começar a ficar claro, 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 até que ele fica luminescente. A pessoa naquele instante está totalmente curada. Aí eles analisam a parte emocional da pessoa. Eles podem dar alta para ela, eles podem mandá-la retornar em 15, 30 ou 45 dias. É o tempo que ela vai demorar para perder a energia que emprestaram para ela. Quando a pessoa se cura no primeiro momento, para eles é ótimo. Eles ficam extremamente felizes ao verem a pessoa curada. Quando eles percebem que a pessoa não vai conseguir se curar, eles mantêm a pessoa em tratamento. Sempre ativando a energia e nesse meio tempo a parte espiritual trabalha com a pessoa, faz psicoterapia espiritual para que ela comece a se desenvolver além da doença. Permita-se ser curado. Permita-se. Porque é isso que a Sheliana fala com as pessoas. Permita-se ser curado. Quando alguém chega para ela e fala, você me curou? Ela fala, não, você se curou. Ela deixa isso muito claro. Foi você que se curou. Eu fui só o instrumento. Porque somos nós que nos curamos. Eles dão um empurrãozinho. Somos nós que mantemos o milagre e fazemos o milagre. Então tudo pode ser curado? Tudo. 100% das moléstias podem ser curadas. A única questão é o quanto eu creio que eu tenho méritos para ser curado. E o quanto eu creio que eu não preciso da doença para saldar minhas dívidas, né? O que a Sheliana diz para a gente, chama isso de trinômio da Sheliana, é que é assim. Eu tenho que desenvolver a autoconsciência de que eu sou um ser fundamental para o universo. Se eu não existisse, o universo seria diferente. Para vocês terem uma ideia de como isso é levado a sério pelos extraterrestres, eles falam que o nosso livre-arbítrio é o instrumento mais poderoso que nós temos. Ela fala, vocês alteram o mundo quando vocês salvam um cachorro, quando vocês aguam uma planta, quando vocês sorriem para alguém que está triste, quando vocês falam uma palavra infeliz. Eu falei, nossa, mas é muito poder, né? Ela falou, a cada ação de vocês estão alterando a possibilidade de futuro. Olha que responsabilidade que a gente tem, né? Então, isso acontece porque nós somos seres energéticos.
A gente interfere no planeta. Cada pensamento nosso, cada palavra, cada sentimento e cada ação é uma energia que está sendo liberada neste planeta, que vai se somar à massa crítica negativa ou à força positiva, contrabalançando a grade energética planetária, as linhas e linhas de energia que envolvem o planeta como um todo. A partir do momento em que a gente compreende que nós somos seres cósmicos e com este grau de poder, a gente tem que necessariamente se voltar para coisas extremamente positivas. Então a gente se ajusta de novo ou entra em harmonia com as leis universais. E para eles existe uma única lei universal, é a fraternidade. A fraternidade é o caminho para a evolução, é o caminho para o amor incondicional, etc. Então eles dizem que a autocura se dá quando a gente percebe o que nós somos. Quando a gente se compreende, nós estamos criando a possibilidade da gente se curar, porque a gente entra em equilíbrio. Cada vez que eles aumentam o quanto energético nosso, né? Isso é uma coisa importante. Eles estão nos dando um passaporte para o futuro. E se a gente pegar esse passaporte, a gente faz a diferença, não só para nós, mas para o próprio planeta. Os extraterrestres falam assim, né? Tem um monte de gente que chega para ela e fala assim, eu quero ajudar a salvar o planeta Terra. Ela fala, ótimo, cure-se. Aí a pessoa vai com aquela cara de ué, né? Como? Sim? Sim, cure-se. A autocura promove a cura planetária. E isso é fácil da gente entender, pessoal. A gente tem um campo de força, não tem? Não tem? Não tem os meridianos, os axis, aqueles pontos de acupuntura? Não tem o campo áurico? É uma rede. O planeta também tem uma rede formada por diferentes níveis de energia. As linhas lei que correm na superfície da Terra, as linhas telúricas que correm abaixo da superfície e os campos energéticos da ressonância de Schumann, do campo de Schumann, que está na ionosfera, né? É bem alto. Isso tudo faz uma malha energética chamada grade energética planetária. Como nós somos filhos deste planeta, a nossa grade energética está ligada à grade energética do planeta. Então, se eu estou bem, eu estou devolvendo para o planeta o quê? Bem-estar. Se eu não estou bem, eu estou dando o quê para o planeta? Mal-estar. Não é assim? Então, se nós promovermos em nós a cura, a gente está fazendo a nossa parte para a cura do planeta. Vê como é importante a gente se curar. É pelo bem do planeta. Alguém aqui quer que a Terra acabe? Claro que não. Se acabar, a gente vai morar onde? Não é? Não é verdade? Então, você quer trabalhar para a cura planetária? Começa a trabalhar para a sua cura. Ah, mas isso é egoísmo. Não, não é não. Porque quando você está trabalhando por você, automaticamente você está começando a aprender a trabalhar pelo outro. Você não ama o outro se você não amar você. Você não ajuda o outro a se curar se você não ajudar a se curar. É muito importante a gente ter essa consciência. Se nós queremos ser úteis ao próximo, nós temos que começar a ser úteis a nós mesmos. E você não precisa fazer assim, então eu vou fazer tudo o que eu preciso para mim e quando eu estiver bem eu vou fazer para o outro. Faz ao mesmo tempo. Hoje nós não temos mais tempo. A nossa ampulheta, sabe a ampulheta? Deve faltar uma meia dúzia de grãozinho de areia lá para cair. Então não dá mais tempo de você esperar condições adequadas de temperatura e pressão para fazer alguma coisa. Faça. Se você vê um animal em sofrimento, socorra. Se você vê um ser humano em sofrimento, socorra. Se vê uma planta em sofrimento, socorra. Você não tem poder para socorrer o planeta, e isso é ilusório, faça uma vibração todo dia na mesma hora de 5 minutos pelo bem do planeta. Peça pelos minerais, pelos vegetais, pelos animais, pelos elementais, pelos hominais, pelos seres encarnados e desencarnados, de luz e sem ele. Peça. Peça que Deus, Maria, Jesus, Buda, quem você quiser, reflita-se em luz sobre todos. Você vai estar fazendo a sua parte. Nós não temos que fazer a parte do outro, a gente tem que fazer a nossa parte. É isso que os extras vêm nos ensinar, porque eles já passaram por esse momento agudo que nós estamos passando. A gente precisa entender, pessoal, que o apocalipse que é falado, ele é real. Ele é real, né? Vai acabar o planeta? Não, ele não vai. O planeta vai ser ainda mais lindo do que é hoje. Ele vai ser mais harmônico, com menos variações dramáticas de temperatura, de clima, né? Vão desaparecer a miséria, vai desaparecer político, olha que beleza.
né? Corrupção, essas coisas somem. Cartão de crédito, sistema financeiro, isso acaba. Isso acaba, tá? A partir do momento em que isso acabar, nós estaremos numa fase melhor de vida, creiam nisso. Então, o mundo não vai acabar, o mundo vai transmutar, ele vai se transformar. Todo mundo fala de 2012 como se fosse assim, o fim do mundo, né? Tudo junto, terremoto, vulcão, tsunami, né? Furacões, aí não sobra um, concordam? Não é? Uma vez perguntaram para a Sheliana, nossa, é verdade que 75% vai morrer? Ela falou, olha, eu tenho uma notícia muito séria para lhe dar. 100% dos encarnados vão desencarnar. É lógico, não é? Não é? Qual é a única certeza que a gente tem, pessoal? É que um dia a gente vai largar esse corpo físico. É ou não? Então, sabe, não alimentem ideias apocalípticas. Pelo contrário, alimentem ideias de enorme esperança. Vocês já ouviram falar no campo morfogenético? Não. Então eu vou contar uma história fantástica, essa história. Lá no Japão tinha que, sei lá, 2 ilhas com macaco. A tribo da ilha A não via a tribo da ilha B. Os cientistas iam lá e jogavam batata para os macacos. Um dia, uma macaca, e tinha que ser uma macaca, pega a batata e lava. E come a batata lavada. Os dias vão passando e todos os macacos da tribo da ilha A passam a lavar a batata antes de comer. Os macacos da ilha B, que nunca viram os macacos da ilha A, também começam a lavar as suas batatas e comer. Isso é campo morfogenético. Todas as espécies têm um campo de vibração mental de conhecimento transita, passa, é antena. A gente vê lá em São Paulo os semáforos, aqui chama farol ou semáforo? Semáforo, então tá, sinaleiro. Tá bom, não era nem dos dois. Eles têm um cano, não é? Um cano é aberto. Os passarinhos fazem ninho dentro. Né? Quem que ensinou pro passarinho a fazer isso? Um casal viu o outro fazer, achou legal, foi copiar. Campo morfogenético. Se você anda na região de La Mancha, na Espanha, as cegonhas negras fazem ninho nos campanários. Todos os campanários tinham ninho. Na época que eu passei, porque era a época de posição de ovo. É campo morfogenético. Nós, humanos temos campo morfogenético. Tá? Por que acontece isso? Porque alguma coisa passa a ocorrer, é um estímulo positivo, essa ideia vai e pega todo mundo. Imagina se todo mundo hoje centraliza em tragédia para a Terra. O que vai acontecer com a Terra? Tragédia. Então, vamos ser mais espertos, pessoal. Vamos pensar no planeta novo. Vamos pensar numa transmutação pacífica, numa transmutação suave, que precisa ocorrer e que vai ocorrer da forma como nós projetarmos. Então, não projetem medo. Façam o oposto. Vivam e alimentem-se de esperança na nova Terra, que será maravilhosamente bela. Tá? E nós não estaremos mais sozinhos. Uma das coisas... E por que eu estou falando nisso neste momento? Por causa da mudança de DNA. O DNA é o nosso mapa universal, nosso mapa cósmico. Tudo que a gente foi, tudo que a gente fez, tudo que a gente aprendeu, todas as espécies em que nós já nos manifestamos, está escrito no nosso mapa genético. Tá certo? Nós temos 12 hélices de DNA quando a gente está integrado à mônada. Aqui embaixo nós temos 2. Portanto, aqui está só 1/6 do que eu sou. Agora, se 1/6 do que eu sou é desse tamanho, imagina lá o tamanho que eu tenho, né? Bom, então, como é que eles fazem isso? Como a nossa doença é emocional, é genética, está escrito lá no nosso mapa, o extraterrestre olha no seu mapa. Se o seu mapa tem muito ponto escuro e a doença é geneticamente induzida, existem casos que eles só conseguem promover a cura alterando o nosso DNA. Então, por exemplo, você tem uma doença autoimune como lúpus, esclerose múltipla, né, artrite reumatoide, diabetes, né? O que eles fazem? Eles modificam o nosso DNA físico através da mudança do DNA perispiritual, para que essa moléstia não tem mais onde ler. Ela não tem mais um código que faz ela ocorrer. E então a moléstia desaparece. E isso a gente vê muito lá em São Paulo, na Casa do Consolador, dos pacientes que a Sheliana faz a mudança de DNA. Né? Mas o engraçado é que essa mudança de DNA precisa de uma participação do paciente.
Então o que ela faz? A Sheliana leva a pessoa para o útero materno. Aí já começa a primeira briga, porque muita gente não quer voltar para o útero da mãe. Não vejo, não consigo, não quero. Existe uma rejeição enorme. É o primeiro passo que você tem que vencer, é esse. Você tem que aceitar voltar para o útero da sua mãe. Quando a pessoa entra no útero materno, a Sheliana faz a pessoa ver o ovo, que é o encontro do óvulo com o espermatozoide, né? Que já saiu da trompa, já está implantado no útero, e ela mostra como uma bolinha. Normalmente uma bolinha que é amarelinha, ela não é muito brilhante, não. A Sheliana entra com a pessoa dentro desse ovo e mostra o mapa do DNA. Aí ela fala assim, qual é o lugar que está escuro que lhe incomoda nesse mapa? A pessoa fala, é esse aqui. Ela fala, então você vai olhar para ele e fazer ele ficar da cor que você quer brilhante. E ela usa um laser lilás, ajudando a pessoa naquele momento. Quando a pessoa está satisfeita, e normalmente aquele lugar fica bonito, fica luminoso, tudo, a Sheliana volta para o útero com a pessoa, ela agradece aquela energia que propiciou a mudança e traz a pessoa para cá. A pessoa normalmente, quando volta de uma mudança de DNA, sente que está renascendo. Ela sente uma libertação, ela fica feliz da vida, chora de emoção. É super legal. E você vê que a doença desaparece do corpo da pessoa. Tá? Então, é possível? É possível. O que a pessoa pede? Precisa participar. Ela precisa querer, precisa desejar e acreditar que conseguiu. Acreditar que ela construiu a cura. Aí a cura se manifesta. Todas as coisas erradas que a gente faz, eles chamam de dissonância energética. É como um desafinado. Você desafina. E aí você muda a estrutura atômica do DNA, tá? Próxima, por favor. Isso aí eu já falei, acabei de falar. Outra coisa que os extraterrestres fazem, e aí a gente vai entrar num tema que né, são os implantes ou chips. O que são esses implantes? São dispositivos colocados para diferentes propósitos, tem um monte de finalidade, né? Nós temos 3 tipos de chip. O chip neutro ocorre apenas para monitorar. Da mesma forma como a gente põe aquelas plaquinhas de metal nos animais, tá? Atualmente a gente até chipa mesmo o animal, né? Você põe aquela plaquinha e você segue aquele bichinho para onde ele vai e tal. Ah, você está dizendo que eles olham para a gente como bichinho? Não, não estou dizendo isso, estou dizendo que eles nos monitoram, certo? Existem os chips benéficos que facilitam o nosso trabalho, quer seja ele mediúnico, quer seja ele mental, quer seja memória, né? Eles existem para facilitar o nosso trabalho. E existem os maléficos que são colocados na pessoa para induzir comportamentos viciosos, como aqueles garotos que pegam arma e saem matando 7, 8 pessoas, sem necessidade nenhuma, sem motivo nenhum. São pessoas, obviamente, de um espírito rebaixado, né, de uma sintonia com forças trevosas, e só porque existe essa sintonia, esse chip pode ser colocado, e ao ser colocado, permite que ele se torne um instrumento de levar o medo, de levar o pânico, porque é o que as forças trevosas querem. Eles querem que a gente viva com medo, com pânico, com depressão, com angústia, com ansiedade, porque isso nos mantém nas rédeas deles, que é justamente o oposto que os chips benéficos fazem. Sempre existe uma afinidade vibratória entre o chipador e o chipado. Da mesma forma como um espírito trevoso não tem acesso a todo mundo, para que você possa receber um implante, você precisa ter um grau de afinidade e um grau de compromisso com os extraterrestres. Né? Uma coisa que é importante dizer, gente, obsessor mago negro também põe chip. Não precisa ser anteninha. Você não precisa ter um cabeçudinho cinzento para fazer isso, não. Tem um monte de seres trevoso na Terra que sabe fazer isso também. Né? E esses implantes podem ser colocados no corpo físico e no corpo perispiritual. Podem ser colocados nessa encarnação ou em encarnações anteriores. E que não é dessa encarnação. Desde que seja no perispírito. Não vai estar na matéria, obviamente. São chips colocados em muitas encarnações anteriores. Por quê? Porque o grau de afinidade não vem numa encarnação só. Extraterrestre não é uma novidade do século 19, 20, 21. Sempre ocorreu na Terra. Teve época em que eles andavam na Terra livremente. Né? Hoje é que não. A gente vai mostrar para vocês uma série de fotografias feitas pelo Dr. Roger Leir. É um cirurgião americano da Califórnia, que é o maior especialista do mundo em remoção de implantes físicos. Tá? Tá vendo aquele pontinho preto ali? Estão vendo, pessoal? Ali na articulação do pé, estão vendo? Esse é um chip físico. O que a pessoa fala? Vai lá no Roger e fala, tenho dor. Tira uma radiografia e vê o pontinho.
né? Por que dá dor? Porque às vezes está muito perto do osso. E o osso é envolvido numa camada chamada periósteo, que é muito inervada. Então, se encosta ali, dá dor, tá? Esse é o chip retirado daquele tornozelo, estão vendo? Estão vendo esse tubinho aqui, ó? Foi retirado daquele tornozelo, tá? Essas marcas que vocês estão vendo na pele são muito comuns em pessoas que foram chipadas quando foram abduzidas no corpo físico. Você está lá dormindo, feliz na sua caminha, aí vem um extraterrestre, leva você para a nave, chipa você e te devolve com essas marcas no corpo. Você está dormindo, você não dorme com gato nem cachorro, ou seu marido não tem unha, ou a sua esposa não tem unha, vocês não dormem nem com ninguém na sua cama, e no dia seguinte vocês estão com hematomas, como se tivessem um dedo apertado no seu braço. Já aconteceu isso para alguém aqui? Já? Então, para quem aconteceu isso, você foi abduzido em corpo e devolvido para casa. Isso não quer dizer que sejam ruins, tá? Não quer dizer que sejam ruins. Se é no corpo físico que você é abduzido, acontece isso. Tá certo? E um dia eu acordei com várias manchas no meu braço, né? Gente, eu tenho 8 cachorros e 21 gatos. Alguns dos meus cachorros dormem comigo, então... Houve uma época que dormiam os gatos e os cachorros, até que eu falei, não dá mais, porque eu tenho uma labradora que pesa 55 quilos, que a diversão dela era me jogar pra fora da cama, né? Eu acordei várias noites caindo, foi uma coisa terrível. Mas eu naquela noite eu tinha dormido num hotel que eu tinha ido dar palestra. Eu estava sozinha no quarto. Eu acordei com o meu braço com várias marcas, né? Aí eu contactei a Xeliana e falei, escuta, vocês me abduziram em corpo essa noite? Ela foi preciso para que você não tivesse um infarto. Eu falei, da próxima vez não me cutuca tanto, não? Eu vou dizer o que lá em casa? Apanhei? Mas as marcas surgem. Tá vendo aquela marquinha? Ali, aquela rosadinha no meio da pele. Tá vendo? Às vezes a gente fala assim, nossa, eu fui picado por um borrachudo e nem senti. Não, filho, você foi chipado. Eles têm uma tecnologia tão grande que eles são capazes de chipar. Lógico, gente, eles não são físicos. Eles são extrafísicos, eles estão na 4ª dimensão. Eles são capazes de chipar você e você não percebe. Você acha que é um borrachudo. Nem todo borrachudo é ET. A maioria é borrachudo mesmo, tá? Mas estas marcas, quando você acorda com elas, são muito características de uma abdução em corpo físico. Então é assim, o Roger, vocês já ouviram falar do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, né? O MT. Ele tira esses implantes e manda para serem estudados neste instituto. O que eles perceberam lá? Que tem 3 tipos de chips no corpo físico. Os metálicos, os semimetálicos e os orgânicos. O que a gente tem percebido é que os metálicos são feitos de uma liga de cobre. Então é material, metais que existem na Terra. Esses metálicos é só para monitorizar a gente. Para saber para onde você vai, o que você está fazendo, como está o teu funcionamento orgânico, se você está doente, se você está baixando o teu padrão vibratório, é só para isso, tá? Os semimetálicos são aqueles chips maléficos. Eles têm um centro de metal, normalmente de bronze ou de cobre, envolto por um tecido que não é humano. Também não é de espécies animais da Terra. São muito semelhantes às células vegetais, tá? Então eles colocam e o corpo tem uma reação a ela. Por isso que fica aquela manchinha preta em volta. E os orgânicos, que são chips feitos do tecido do hospedeiro, por exemplo, eu tenho um chip orgânico atrás da minha orelha, que é justamente para poder me comunicar com a Xeliana e ela comigo, né? Ele foi feito com o meu tecido, então eles fazem esse chip com o meu tecido, ele tem uma característica de vibração, porque ele tem circuitos dentro dele, e ele é colocado no meu corpo, não provoca reação alérgica nenhuma, e serve de fonte de contato deles comigo e comigo com eles. Entenderam? Mas aqui, a partir do momento em que você sabe que você tem um chip, que você sabe, na 3ª dimensão, por exemplo, o caso daqueles pacientes que vão procurar o Roger, o paciente tem que optar se tira ou não, não é? O Roger contou pra gente um caso de uma senhora que eles colocavam o chip no dedão do pé, no hálux. Ele foi e tirou. Aí ela voltou lá, tinha outro chip, ele foi e tirou. Aí ela voltou lá, tinha outro chip, ele foi e tirou. Aí ela voltou lá, tinha outro chip, ele, vamos tirar. Ela falou, não. Só tira ele põe, só tira ele põe, só tira ele põe e deixa. Ela desistiu de tirar. Então é uma decisão voluntária, né? Se está no corpo físico, é só cirurgia material que tira. Nós temos muitas pacientes que aparecem com esses implantes em mama, em ovário,
que é nítido que houve ali retirada de material genético para fazer espíritos, crianças híbridas, terrestres e não terrestres, tá? E outros você encontra essas imagens no cérebro. Quando eu estava fazendo faculdade, o professor falava que aquilo era defeito técnico, era artefato. Hoje eu sei que não é artefato, é chip. Né? Naquela época eu não sabia disso. Mas se estão nos corpos multidimensionais, esse chip só pode ser retirado extradimensionalmente. É retirado dentro do xamanismo, é retirado no reiki, é retirado na cirurgia dos extraterrestres, é retirado na cirurgia dos espíritos de luz. Então, está no corpo perispiritual, identificou, ele pode ser removido. E eles sempre desativam o chip antes dele ser removido. Antes de eu falar como é que... ninguém quer saber como é que a gente sabe que não tem chip? E todo mundo eu tenho chip, eu tenho... É assim, ó, pessoal. A gente não tem o campo áurico? Tem, não tem? Muito bem. A gente vê uma ondulação nesse campo áurico. Eu não vejo aura cores. Aura, para mim, é um halo, tá? Eu vejo uma vibração nesse campo. Então, o que eu aprendi com esse tempo é que quando a onda é bem lenta e bem irregular, é um chip de monitoria, é um neutro. Eu nem falo para a pessoa que tem. Porque se eu falo, tira. E eles põem. Para que a pessoa vai ficar nesse inconveniente? Já fica. Né? É um chip que não faz mal nenhum, é de monitoria. O chip benéfico, ele tem um sinal muito rápido, uma onda bem alta. Né? É um eletrocardiograma de uma pessoa que está com o coração batendo a 1000. Esse chip é benéfico, ele está ali só para fazer o bem para aquela pessoa. Às vezes até para defender a pessoa de ataques espirituais. Já o chip maléfico, a onda é bem curta e bem lenta. Então você olha no campo áurico e você vê a ondulação na região onde está o chip. Tá? O diagnóstico é feito assim. Por um espírito sem luz que nem eu. Você vai falar com um espírito de luz, ele vai dizer, tá aqui ou tá acolá, tá certo? Quando a gente tira o chip lá na casa do Consolador, nos primeiros 2 anos a gente fez pesquisa, né? O que você sentiu? Como é que você se sente após a remoção do chip? E aqui é que fica interessante. 78% se sentem vazios. Ah, eu tô me sentindo vazio. Eu perdi alguma coisa. O que prova que existe ligação entre o chipado e o chipador, né? 16% dizem que estão em paz. Por quê? Porque esses 16% romperam o pacto que tinham com as forças trevosas. 4% se sentem leves e 2% se sentem libertos. Então, 78% sentem que perderam alguma coisa e 22% sentem que se libertaram de alguma coisa. É bem significativo esse estudo estatístico. Como é que eu diagnostico? Então, é o pulso no campo áurico, isso é evidência, né? Mas também por alguns sintomas que a pessoa apresenta. Por exemplo, comportamento tipo reflexo condicionado. Você me fechou, eu te fecho. Estou dirigindo. Você me fechou, eu te fecho. Você me ofende, eu te ofendo, né? Eu bebo, eu jogo, eu uso droga. Eu tenho uma agressividade importante. Eu tenho uma necessidade de judiar, de fazer o mal. Então, todo comportamento em reflexo condicionado é indicativo de que existe um chip, geralmente no sistema nervoso central, perispiritual, produzindo aquela reação. As pessoas têm medo. Medo de alto, medo de velocidade, medo de campo aberto, medo de lugar fechado, que é indicativo de abdução, né? Então a gente tem fobias. Eu particularmente, eu devo ter sido abduzida em lugares abertos. Eu passei por uma fase que eu não podia ficar à noite no campo, eu tinha pavor. Depois eu comecei a ter medo de ir na garagem à noite. E aí você já analisa, né? Porque você tem conhecimento, você começa a se analisar, tá certo? Dores de cabeça. Normalmente, dor de cabeça em peso, não é latejante, não é enxaqueca. É uma dor de cabeça em peso, num determinado local da cabeça, que se estende pela cabeça inteira e você sente como se um elefante estivesse sentado na sua cabeça. Você fica... Tem aquele mal-estar, né? Dores nas pernas ou nos braços quando o chip é colocado em perna ou braço. Crises alérgicas agudas que você nunca teve, de repente você fica alérgico até a você mesmo. Começa aquelas placas vermelhas, você começa a ter vergões na pele, e aí começa a procurar o que você é alérgico, né?
e você toma banho e você fica com coceira, você não toma banho e você fica com coceira. São crises alérgicas em pessoas que nunca apresentaram alergia e que de uma hora para outra se apresentam alérgicas. E esse período de alergia fica por um tempo. Isso é indicativo que você recebeu um chip no seu corpo físico, tá? Quando for assim, lógico, você não pode chegar para o médico e falar assim, ó, dá para você fazer raio-x do meu corpo inteiro? Mas, sabendo que isso pode ocorrer através de um chip, você vai em alguém que trabalhe espiritualmente direito, que trabalhe com floral, com homeopatia, e esses efeitos colaterais desaparecem. Os extraterrestres, eles também atuam em processos de epidemias ou pandemias no nosso planeta, através de vacinas, né? E até calha do fato que a gente vai falar hoje. A primeira vez que eu vi eles fazendo vacinas foi naquela gripe aviária, lembra disso? A gripe aviária foi um vírus desenvolvido em laboratório. Vocês já ouviram falar do Tamiflu? Não, agora voltaram a falar dele de novo, que combate a gripe. Então eles lançaram aquele vírus, foi feito no Ocidente, lançado no Oriente, obviamente para matar pessoas, e matou muita gente mesmo, e isso poderia disseminar pelo mundo inteiro. O que os extraterrestres fizeram? Eles isolaram o vírus, identificaram o vírus, em centros do mundo inteiro onde eles trabalham, eles deram vacina, pulverizaram a atmosfera com antivirais, limitou a doença aviária. Essa gripe suína que a gente está recebendo, ela também é feita em laboratório. Ela tem um pedaço da gripe suína das Américas, um pedaço da gripe suína asiática, um pedaço da gripe humana, influenza A, e um pedaço da gripe aviária. Quer dizer, olha a salada, né? Isso foi feito em laboratório mesmo. Dessa vez foi feita no Oriente e jogada no Ocidente. Tá certo? É guerra biológica. Todo mundo sabe que a guerra biológica é uma realidade. Não é? Da mesma forma como eles atuaram na gripe aviária, eles estão atuando agora na gripe suína. E a preocupação que todo mundo tem, isso eu estou falando do ponto de vista médico, não espiritualista, né? É a segunda onda da gripe aviária, porque a tendência é que o vírus fique mais agressivo. Se até agora morreram 92 pessoas, a possibilidade de mortes em massa é maior com a segunda onda. Os extraterrestres estão trabalhando para que não haja uma segunda onda. Todos os procedimentos que os extraterrestres e os espíritos de luz fazem são feitos tanto nos animais como nos homens. Quando leva um animal para a Sheliana operar, ela prioriza o animal, ela põe o animal primeiro. Porque ela fala que o animalzinho não pode ficar exposto à massa crítica emocional dos seres humanos. Não, então, mas vocês veem como existe o respeito à vida. Os conceitos, né, dos extras para a gente ter saúde na terceira dimensão são muito interessantes. Eles falam assim, a doença surge do desequilíbrio, óbvio. A cura vai se dar pelo autoconhecimento. E aí é que é o X da questão, é o trinômio da Sheliana. A resposta que todos nós deveríamos fazer a pergunta é, quem sou eu? Né? E você pode elucubrar o que você quiser, só que a resposta é uma só. Eu sou um filho do Deus perfeito. Logo, a perfeição mora em mim. Se a perfeição mora em mim, por que eu estou este escangalho que eu estou? Porque o Deus perfeito me deu liberdade para eu crescer. Porque a partir do momento em que eu cresço, quando um espírito cresce, evolui, o planeta onde este ser está, evolui. O sistema solar onde este planeta está, evolui. A galáxia onde este planeta está, evolui. O universo onde este ser está, evolui. Portanto, a energia de Deus aumenta. Isso não é heresia, é amor. Deus não é um ditador, não é um cara de eu faço e você obedece. Deus é uma energia amorosa ao extremo que permite que cada um de nós se torne co-criador da realidade. Não há amor maior do que esse, né? Então, quando eu me compreendo como um filho do Deus perfeito, eu tenho este conhecimento que em mim existe Deus. Aonde? Em cada subpartícula atômica minha. Então, eu estou em Deus como o peixe está no oceano. Mas Deus está em cada subpartícula atômica minha. Então, eu não preciso procurar resposta lá fora. Eu não preciso procurar Deus lá fora. Eu preciso encontrar o Deus que está aqui dentro. Eu tenho que me compreender como um ser imaturo, em plena fase evolutiva. Erro faz parte deste momento. Eu erro porque eu estou aprendendo. Infelizmente, eu aprendo melhor através do erro. O importante é que eu erre menos. Que eu não incida no mesmo erro tantas vezes. Mas eu tenho que compreender que eu vou estar errando ainda durante milênios.
Porque eu sou um ser imaturo. Quando eu me compreendo, eu paro de me sabotar, eu paro de me castigar, eu me perdoo. E se eu sou capaz de me perdoar, eu começo a me amar. Quando eu me amo, eu não gero mais dor para mim. Agora, o mais legal dessa história é, se eu me compreendo como um ser imaturo, e eu estou no meio de uma raça que é igual a mim, que eu só estou aqui é porque eu tenho afinidade, eu tenho que compreender que os outros também são assim. Se eu aceito o meu erro, eu preciso aceitar o erro do outro. É uma contingência normal da evolução planetária. Se eu sou capaz de me perdoar, eu preciso exercitar o mesmo perdão para o outro. Eu preciso perdoar, mas sobretudo aprender a pedir perdão. Né? E se eu aprendo a me amar, eu vou ser capaz de amar a todos. Quando eu fizer isso, eu estou num planeta feliz. Fácil, né? Não é verdade? Básico? Então, este equilíbrio que vem deste trinômio leva ao aumento da nossa energia quântica. Quanto mais energia quântica eu tiver, mais saúde eu tenho. Então, o que a Sheliana recomenda para a gente ter saúde? Respirar profunda e pausadamente a cada 2 horas. Infelizmente, nenhum de nós sabe respirar. A não ser quem faz yoga, porque aprende, né? A yoga ensina a respirar. Porque a gente respira superficialmente, toracicamente, quando a gente devia respirar abdominalmente, né? Então a gente usa muito pouco da nossa capacidade de absorção de energia. Se a gente fosse esperto e absorvesse bem energia, pessoal, a gente não precisava comer, a gente ia viver de luz. Já pensou que beleza? Eu ia pesar 30 quilos, olha que espetáculo. Então, o que ela diz respirar pausadamente? É assim, enche o peito de ar pelo nariz, segura o ar no pulmão enquanto lhe for agradável. Quando você for soltar o ar, solta pela boca lentamente. Dá uma pausa e recomeça de novo. Inspira profundamente pelo nariz, prende o ar no pulmão. Quando estiver ok, solta pela boca entreaberta e dá uma pausa. Ela falou que se a cada 2 horas a gente fizer 5 exercícios desse, a gente começa a aumentar muito a nossa capacidade de energia prânica. Aprender a meditar. Para nós ocidentais é a festa, meditar, né? Quando a Sheliana falou, aprenda a meditar, eu falei, vou aprender a meditar. Acordava mais cedo, sentava confortavelmente no sofá e pimba, começava a escutar pagode. Eu não gosto de pagode, o que essa música tá fazendo aqui? Sai daí. Fechava o olho, pronto, lembrava que o Palmeiras só toma pedrada do São Paulo. Perde todo o jogo, né? Não, peraí, sai daí. Nossa, eu tenho que pagar o cartão de crédito, eu não tenho dinheiro para pagar e tal. A mente fica irrequieta. Então o Osho fala isso super bem. A nossa mente é como uma criança de 3 anos. Ela é irrequieta, ela é agitada, né? Você não tem que brigar com ela. Você vai meditar? Senta, espera a mente suavizar, espera a mente entrar em silêncio, aí você entra em período meditativo. A meditação é fantástica para o autoconhecimento. Então é um ciclo que nós todos deveríamos fazer. Quando você for comer, só coma. Não assista a novela, não pense nas contas a pagar, esquece que existem políticos no Brasil. Você vai comer? Presta atenção no que você está comendo. Agradeça ao sol, que propiciou energia para que o planeta gerasse a comida. Agradeça a quem plantou, agradeça a quem colheu, agradeça a quem distribuiu, a quem comprou a comida, a quem fez. Está comendo? Coma. Não coma animais. Eles acham terrível o nosso hábito de comer animais. Quando a Sheliana começou a operar com a gente, que deitava uma pessoa na maca, ela falava assim para mim, unidade, este ser fede. Ele percebe que ele tem podridão dentro dele? Eu falei, não, Sheliana, ele não sabe. Não, mas eles ficam horrorizados. Como é que a gente consegue comer dor? Sangue, né? Então assim, eu sou vegetariana há muitos anos mesmo. Eu me sinto profundamente bem. Eu era uma pessoa muito mais belicosa do que eu sou hoje. Para escrever eu não leu pau, né? Meu apelido era General, para vocês verem como eu era boazinha, né? E eu mudei muito depois que eu parei em ingestão de carne, que já era pouca, né? Então, se a gente parar para pensar, pessoal, que direito eu tenho de exigir que alguém seja torturantemente morto para que eu me alimente? Eu não tenho esse direito, né? E quando a gente fundou a Casa do Consolador há 17 anos atrás, eu e meu irmão, totalmente imbuídos de amor e evolução,
Meu irmão falou assim pra mim: Mô, vamos nos tornar vegetarianos. Vamos mostrar pra todos que espíritos iluminados nós somos. Eu falei: opa, tô junto. Passou um mês, a gente não comia carne, a gente olhava assim pra todo mundo, né? Vocês são tão atrasados, né? Aí nós fomos fazer um trabalho de limpeza numa casa na Zona Leste, num dia em que eu não tive tempo de almoçar, nem ele. Meu irmão pesa 125 quilos. E naquela época eu pesava só 65. Então, assim, mas se passar o dia inteiro sem comer é complicado, né? A gente tava voltando para casa, numa avenida grande lá de São Paulo, teve um acidente, ficou tudo parado, tinha uma carreta tombada. Aonde o nosso carro tava? Do lado de uma churrascaria. Passou 10, 15 minutos, 20, meu irmão pegou e falou assim: Mô, em churrascaria tem salada e massa, a gente não precisa comer carne. Falei: claro que não, imagina, carne é coisa de espírito atrasado. Entramos no estacionamento, 20 minutos depois meu irmão caçava o garçom da picanha pela orelha. Vem cá, moço, deixa aqui comigo o espeto. Entendeu? Por quê? Porque a gente não estava preparado, nem eu nem ele. Ele come carne até hoje, né? Ele acha que eu sou totalmente endoidecida de não comer. Eu não acredito em violentação. Eu acho que a gente tem que fazer as coisas quando a gente sente que aquele é o momento para fazer, sabe? Mas realmente, gente, se a gente pensar que a gente tá... que vocês que comem carne, comem sangue, comem dor, comem desespero, comem sofrimento, e que nós estamos caminhando para um planeta que tem que se libertar da dor, comer carne é um ato contra a vida, né? Então, o que a gente recomenda? Não se violente. Você quer ser vegetariano? Largue primeiro a carne do porco, porque é o animal que mais coloca sentimentos de medo, de terror. Ele chora quando vai ser morto, né? O porco chora, assim como o cordeiro chora. Não como um bebê, pelo amor de Deus, vitelo, franguinho, pelo amor de Deus, não como. Mas larguem a carne de porco. Quando o hot dog não for mais para você um desespero não comer, largue a carne vermelha. Quando vocês virem uma picanha e não atacarem o garçom, larguem a ave. Quando vocês virem aquela televisão de cachorro e não babarem, larguem o peixe. Aí vocês estão livres dessa dominação do governo oculto, do mundo trevoso, que é comer animais, né? Isso é o que eles recomendam pra gente. Quando a Sheliana veio propor trabalhar conosco, uma das condições que ela me impôs foi essa: não comer carne. Na época eu já praticamente não comia, então foi uma coisa tranquila. Evitar produtos com conservantes. Tudo aquilo que facilita a vida doméstica de nós que trabalhamos fora, faz mal. Então eles dizem pra gente evitar. Preferir cozinhar em panelas de ferro ou cerâmica, porque não tem elementos cancerígenos como o teflon e o alumínio tem. Ter minutos só seus todos os dias. Pelo menos quando você está no banheiro, o tempo é seu. Vocês concordam? Por pior que seja, o tempo é seu. Seu significa sem televisão, sem celular e sem computador. É seu, de você para você. Analisar a sua vida, analisar seu corpo, né? Se a gente fizesse uma brincadeira agora e eu pedisse para vocês fecharem os olhos, fechem seus olhos, por favor. Não vai acontecer nada não, é só mesmo um teste. Eu quero que de olhos fechados vocês vejam seu rosto no espelho. Pode abrir, pessoal. Quem conseguiu se ver nitidamente no espelho? Levanta a mão. 15%. A gente nem se conhece, concorda? Tudo bem que chega numa certa idade que você não vai se olhar muito para não descobrir uma ruga cada dia. Mas é uma coisa super legal quando você está penteando o cabelo, você falar: bom dia para você, criatura linda que eu amo e adoro. Sem você eu não existo. Gente, é uma realidade, vocês não vivem sem vocês, eu estou falando sério. Quantas vezes na sua vida você falou pra você: eu te amo? Eu não falo, entendeu? Eu comecei um processo agora de trabalho, estou começando a falar. Porque isso é real. Como é que eu vou amar o outro se eu não me amo? Então, tenham minutos só seus todos os dias. Para você se curtir, para você se abraçar, para você brigar com você. Mas tenha minutos só seus. Ria. Cada vez que você ri, você evita uma ruga. Verdade. E quando você ri, você inunda o seu corpo de endorfina. E inundando seu corpo de endorfina, você espelha a doença, o obsessor, o carrapato, só não espelha a conta do cartão de crédito. Sejam gratos a tudo.
Tudo o que vem a nós é para o nosso crescimento espiritual. Agradeçam, mesmo aquilo que lhes faça mal. Você gerou a possibilidade da coisa ruim te acontecer. Se você gerou é porque você achou que aquilo era necessário. Então não brigue, não se revolte, não se enfureça. Agradeça. Não seja passivo, não aceite de cabeça baixa, mas não se enfureça. Com a cabeça fria você pensa melhor e você encontra uma saída. E esteja em contato o máximo que você possa com a natureza. Toca na planta, anda descalço, viu, Tereza? Tem que sentir a terra, né? E reconheça-se. Reconheça-se como um filho do Deus perfeito. Esse é o caminho. A Casa do Consolador hoje está com 17 anos. Estamos com 37 mil pacientes, mais de 320 mil cirurgias, de consultas e mais de 207 mil cirurgias. O nosso índice de obtenção de cura supera 80%. É bem grande. Por quê? Porque a gente acha que as pessoas têm a capacidade de se curar. Eu não aposto no clientelismo, tá? A gente fala para a pessoa, você está de alta, você está curada, a pessoa quer voltar, volta por qualquer outro motivo. Mas ela tem que trabalhar na autocura. Isso é o que a gente procura ensinar. Isso aqui foi uma mensagem que a Sheliana deu lá em Curitiba na primeira vez que eu fui falar em nome deles, né? E essa é a mensagem que o Ashtar Sherran pediu para ser transmitida incessantemente aos seres da Terra. Todos os seres estão ligados pelas voltas da espiral da evolução. Os mais evoluídos de hoje foram os menos evoluídos de ontem. Somente pela união dos elos é que se formará uma corrente inquebrantável. Uma corrente que será a libertação de todas as raças deste universo. Estamos prontos para recebê-los, queremos o contato. Saudações. Entendeu? Então, se a gente pensar na espiral, né? Se pensar que nós estamos na espiral como se fosse uma escada, quem está acima de mim é o meu futuro. Quem está atrás de mim é o meu passado. Mas é uma estrutura de corda, uma escada de corda é mole, não é? Para que isto possa acontecer, se a pessoa que está atrás de mim titubear e cair, eu posso me machucar. Então eu tenho que estender minha mão para trás e dar a minha mão para ela. Mas se eu também titubear, eu tenho que ter a humildade de estender minha mão e pedir para quem está na minha frente. Desta forma, unidos, sem julgamento, sem preconceituação e aderidos à lei da fraternidade, nós todos vamos evoluir. Esse é o único caminho. Próxima, por favor. Para que a gente seja o que o Michelangelo tão bem viu. Criador e criatura unidos numa única reação chamada amor incondicional. Tá certo, pessoal? Muito obrigada. A Sheliana que ela falou é uma extraterrestre das Pleiades. Trabalha com a gente oficialmente há 7 anos. Saudações. Saudações. Sim, este é o sinal com que nós saudamos aos nossos irmãos. E vocês são nossos irmãos. Vocês são, para nós, pérolas preciosas, essencialmente terrícolas. Vocês são bons, vocês só esqueceram disso ou não sabem disto. Quando vocês tomarem parte desta verdade, vocês serão capazes de tudo, de construir, de expulsar o que não lhes serve mais, de viverem em paz e harmonia. E isto é o que nós pedimos a vocês. Tomem posse da bondade que existe em vocês e manifestem esta bondade a cada instante de suas existências, físicas ou extrafísicas. Não tenham medo, caminhem com esperança, confiantes no amor da fonte criadora, a quem vocês chamam também por Deus. Tenham a convicção plena de que esta fonte criadora não abandona suas criaturas e não será neste momento agudo para a sua humanidade que o abandono ocorrerá.
vocês estão à margem da mais bela das festas que este planeta já conheceu, quando todos os seres não compatíveis com os ensinamentos da lei de fraternidade serão retirados deste planeta. Assim sendo, libertem-se do medo, da falta de energia, da desesperança, da ansiedade, da depressão. Alimentem-se do ar, alimentem-se fazendo bem. Compreendam que a mesma fonte criadora está nos irmãos minerais, nos irmãos vegetais, nos irmãos animais também. Se vocês têm direito à vida, os outros filhos também têm. Se vocês têm direito à felicidade, os outros seres também têm. Vocês só serão felizes quando gerarem quantum para isto, e vocês só gerarão quantum para a felicidade quando respeitarem a vida. Portanto, terrícolas, irmãos, acordem para os seres divinos que vocês também são. Estou pronta. Como o ser humano pode se livrar do medo? Alimentando em si a certeza que a fonte criadora está em seus átomos, e se a fonte criadora está em seus átomos, não há necessidade alguma de temer. O medo só existe quando existe a ignorância da presença da fonte criadora. O medo só existe quando existe a imaturidade. Assumam que são crianças mais crescidas agora. A região do Triângulo Mineiro é especial? Sim, esta é uma das regiões marcadas para o equilátero sul-americano. Vocês sabem que vocês estão num diamante de forças, que é a esperança de toda a superioridade deste planeta. Vocês têm consciência de que estão pisando em solo sagrado, aonde os Atlantes deixaram a riqueza de sua civilização. Vocês fazem parte de um grupo muito especial de seres, e sobre este país, notadamente sobre os filhos que são mais para o centro-sul deste país, repousa a esperança de uma nova terra. Quem são os extraterrestres? Já foram humanos? Alguns sim tiveram encarnações humanas, outros não. Quanto à ativação das 12 hélices do DNA, quantas hélices podemos ativar durante a nossa atual existência? Nesta existência, até que haja transmutação planetária, somente as 2 hélices que vocês já têm. O corpo físico não comporta outra carga energética. Quando ocorrer a transmutação, outras 2 hélices serão incorporadas. As crianças híbridos que estão sendo já produzidas em comum acordo com as hierarquias terrestres celestes da Terra serão reintroduzidas aqui já com 4 cadeias e, portanto, gerarão filhos com 4 hélices. Poderíamos afirmar que os extraterrestres são espíritos desencarnados mais evoluídos? Desencarnados, se vocês pensarem em encarnados só quem tem corpo denso, isto é real. Nós temos seres de 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª e 9ª dimensões nesta operação de salvamento da Terra. Então, para vocês, como somos extradimensionais, somos sim desencarnados, já que não temos este corpo físico que isola tanto vocês dos outros. Haverá resgate dos seres humanos em caso de radiação solar? A tempestade solar é uma realidade. O resgate será feito de todos que escutaram a mensagem da fraternidade. Nós estamos prontos. São 7 milhões de naves prontas para recolher a vocês todos. Sabemos que vocês utilizam portais. Nós teremos acesso a essa tecnologia? A tecnologia do portal foi utilizada pelos maias. Os mesmos portais estão sendo preparados em diversos pontos da Terra. Muitos desses portais levarão vocês a uma dimensão paralela, onde a vida continuará. Outros serão resgatados pelas naves, encarnados e desencarnados. Todos nós temos um grande trabalho pela frente. Como podemos fazer para melhorar esse trabalho e ajudar no futuro? Cure-se. Se você quer curar o planeta, cure-se também. Comece a cura por você. Esta cura já é essencial. Se você conseguir descobrir que é capaz de se curar, será um agente da cura planetária.
Vocês não podem perder nem mais um minuto. Trabalhem o quanto lhes for possível para diminuir a dor e o sofrimento. Aprendam a lei da fraternidade. Compartilhem a alegria e o bem. Socorram aqueles que sofrem. Sejam ativos. É o que a Terra precisa. Quão próximo está para que os extraterrestres apareçam fisicamente para os terráqueos? O momento do contato será redigido por vocês que têm o script desta ação. Se nós pensamos hoje manifestar em massa, há possibilidade de grande catástrofe porque vocês não nos conhecem e a maioria de vocês são muito violentos e hostis. Como vocês são um pouco primitivos ainda, o contato em massa só pode se dar quando vocês compreenderem que existe mais verdade do que vocês creem. Vocês se outorgam o direito da verdade quando vocês não conhecem nem a primeira letra desta palavra. O contato em massa só está previsto para anos futuros e este momento será dedicado a contato com grupos que já trabalham conosco. O contato será feito e efetivamente feito tridimensionalmente para estes grupos. Quando nós morremos e nos reintegramos com a nossa mônada e com todas as outras partes, perdemos nossa identidade? Não é quando se morre. A reintegração monadal já se dá em nível que não há reencarnação, quando a existência é apenas multidimensional. O retorno à mônada do 144 significa a soma dos conhecimentos, experiências, não a perda da individualidade, mas a aquisição do conhecimento do todo. Como distinguir naves e extraterrestres positivos e negativos? É simples. As nossas naves, em sua maioria, são extrafísicas, e quando vocês nos veem na fisicalidade, nós somos bem brilhantes. Vocês gostam de brilho, então assim nos mostramos. As naves draconianas são escuras e densas, normalmente na cor laranja. Se virem uma nave assim, corram correndo. Correção, fujam logo. Vocês acompanham todos nós desde a nossa criação ou apenas alguns? Todos nós, muita gente para ser acompanhada. Desde a criação já passaram por esta terra cerca de 3 trilhões de seres. Não é possível acompanhar todos, só a fonte criadora o faz. Nós temos entre vocês seres de nossos planetas, encarnados em missões redentoras, outros que vêm aqui para estudar, outros com a missão específica de os ajudar. Esses sim são seguidos o tempo inteiro, desde o momento em que chegam a seu planeta. Como algumas pessoas conseguem manter o seu sistema biológico em perfeito funcionamento sem ingerir nutrientes essenciais? Alimentam-se de energia vital, contudo é preciso que se diga, em seu planeta, aqueles que vivem de luz ingerem nutrientes como sucos de frutas e chás e sopas vegetais. Não há ser nesta terra, tanto quanto eu conheça, que está correto dizer prive-se de alimento, que prive-se totalmente de alimento. Como podemos mudar nossos karmas emocionais respeitando as leis universais? Transferindo o paradigma de que a dor evolui para o paradigma, o amor evolui. Se vocês conhecerem isso, serão capazes de trocar a dor por opções de ajuda ao mundo, de ajuda a quem sofre. É sempre melhor ao planeta que você substitua um karma individual doloroso por um karma coletivo amoroso. O que são as pirâmides? São dispositivos sintonizados com corpos celestes, capazes de trazer à Terra aberturas de portais e energias quânticas. Nas pirâmides do Egito existem dispositivos sirianos que foram colocados lá para avisar quando a Terra sincronizasse. O movimento de sincronia começou. Na Esfinge existem todos os necessários conhecimentos para que esta humanidade dê o salto quântico, e a abertura deste conhecimento abrirá os portais transdimensionais para vocês migrarem quando for necessário. Quantas doenças? A AIDS tem cura? A AIDS sim, curável é, como toda e qualquer moléstia. A AIDS foi feita em laboratório para erradicar na África filhos
para que eles possam explorar os minerais do continente africano. Por isso a AIDS está lá, mas também propagou-se para outros continentes. A AIDS pode ser facilmente curada. Vocês têm um erro aqui na Terra. Vocês dizem que a glândula timo, que fica no peito atrás do externo osso, desaparece quando você entra na puberdade. Isto não é real. Se vocês aprendessem a ativar o timo, vocês todos teriam defesa contra as doenças virais. Ativar o timo é simples. Vocês querem aprender? Sim. Por favor, todos os dias, quando o sol estiver começando o seu nascimento, vocês vão se colocar voltados para o Oriente. Respirem tranquilos, relaxem o corpo, dobrem suavemente seus joelhos, comecem a respirar e aí com uma das mãos tamborilem esta região cerca de 20 a 25 vezes. Assim vocês estarão despertando o chakra cardíaco acessório, que para vocês é obliterado ainda, e ativando a glândula timo. Vocês estarão bem mais defendidos se assim o fizerem. Por que há interesse no monitoramento das pessoas através de chip? Nós monitoramos seres extraterrestres que estão encarnados como terrestres, monitoramos extraterrestres que ofereceram para nós material biológico para gerar crianças híbridas que estão nascendo já entre vocês, e monitoramos aqueles nossos que estão em missão para salvaguardá-los do governo oculto. Se as nossas reencarnações estão em nosso DNA, a questão de nossos antepassados estão em nossa genética? Correto. Como podemos ver a genética? Ou melhorar o material genético? Correto, pergunta inteligente. É simples, basta que em meditação você busque conhecer o seu mapa genético. É só você pedir, se concentrar, o mapa genético é mostrado. Ao vê-lo, procure um locus que esteja escuro e ali peça ajuda a Sananda, a Buda e Krishna ou a quem você crer para tornar o escuro em claro. Se você fizer isso, está fazendo a transmutação de seu DNA. Qual a situação atual das crianças índigos e cristais? As crianças índigos que começaram a nascer novamente em grande número a partir do ano 2000, porque os índigos nascidos de 80 a 2000 falharam em suas missões, são crianças híbridas que têm a missão agora de fazer como fala a estrutura, está correto? Sim. A estrutura para a transmutação planetária. Os cristais não fazem transmutação, os cristais vão estabelecer o reino da Boa Nova, como Sananda ensinou para vocês aqui. O que os jovens atualmente podem fazer ainda para ajudar na evolução terrestre? O que os velhos, os novos, os bebês fazem: acordar para a realidade de que são filhos da fonte criadora e, portanto, a perfeição é genética e está neles, atuarem para a salvação da natureza, lutarem para que a justiça se estabeleça, trabalharem para que os animais não sofram mais, para que as plantas sejam respeitadas e crescerem em intelecto e razão emocional, trabalharem para não pensar e sentir, procurarem desenvolver a intuição para se ligarem aos planos superiores. Os jovens desta terra podem ainda fazer muitas coisas e serem essenciais para 2014. Como curar-se da personalidade subjetiva ancestral de si mesmo? Evoluindo. O que são os portais? São campos de abertura transdimensional. Vocês têm passado algum tipo de treinamento para ajudar na transição? Sim, vocês estão sendo treinados em grupos. Quando dormem, são levados para colônias de luz, onde hierarquias da Terra e não da Terra trabalham em treinamentos. Como acontecem esses treinamentos? É mostrado a vocês eventos que vão ocorrer, é mostrado a vocês seu campo de atuação. Vocês estão aprendendo noções básicas de treinamento, de curas energéticas, de captação e implantação de fluidos, de trabalho com sementes, de plantar sem haver agrotóxicos ou contaminações, de conhecimento das estrelas para se guiarem quando vocês não puderem mais ter a eletricidade e a comunicação para ajudá-los. É interessante fazer uma agrovila? Sim, correto, é interessante, desde que você não creia que a agrovila será a sua salvação. Prestem atenção, quando a tempestade solar chegar à Terra,
Vocês serão separados por padrão vibracional, não importa onde vocês estejam, importa quem você é, compreendem isto? A Agrovila é inteligente, mas não é absoluta confiança de salvação. Você é da quinta dimensão. Correto. Qual a dimensão dos mestres ascensionados, em especial de Jesus Cristo? Mestres ascensionados terrestres, você diz, Sim. são seres em sua maioria da sexta dimensão. Sananda, que vocês chamam por Jesus Cristo, é o locus galáctico. Ele vai criar o próximo universo. Este é o ser de máxima evolução deste universo. As cidades litorâneas serão realmente alagadas? Correto. Podemos morar sem perigo nessas localidades? Se você não tiver que partir desta forma, você pode lá estar que nada lhe ocorrerá. Um conselho apenas, a partir de 2011, se puderem, não frequentem muito o litoral. A região de Uberlândia vai ser uma região preservada? Correto. Aqui a gente pode construir um hospital holístico? Sim, este pode ser construído em qualquer lugar. Aqui vocês têm condições energéticas propícias. Vocês teriam um tratamento para indicar as pessoas que querem se libertar de tendências homossexuais? Eu não compreendo porque aqui na Terra vocês ainda têm dualidade. Em muitos planetas não existe dualidade. Então, para vocês, isto pode ser algo problemático, mas nós não vemos assim. O que nós podemos dizer é que você tem que estar feliz com você. Se você não estiver feliz com você, seja você o que for, não será bom. Os transgênicos representam um mal para a humanidade? Correto. Não usem transgênicos. Os transgênicos não podem trazer a você a energia que o gene correto lhes traz. Seremos separados por padrão vibratório? As famílias serão desfeitas? As famílias cósmicas serão feitas. Quantas dimensões são? Neste universo 13. Este universo está ainda em expansão. É um universo jovem. O que são as crianças híbridas? São crianças feitas com genética extraterrestre e terrestre, absolutamente preparadas para a nova Terra em suas condições climáticas e energéticas. Um portal dimensional dentro do mar é possível? Sim, existem muitos destes portais, especialmente naquilo que vocês chamam Triângulo das Bermudas. A população intraterrena poderá nos ajudar? Correto, eles têm mais evolução do que vocês. Em qualquer região do mundo cercada por água, há risco? Não. Vocês da América do Sul certamente são área de risco. A Terra tem uma grade cristalina. E quando nós estamos aqui na Terra, os nossos registros é colocado nessa grade. De modo que a Terra ressoa com a vibração passada, presente e talvez futura. Isso acontece por nós mesmos ou contribui com a vibração do próprio planeta? Acontece por vocês mesmos e sim, contribui com a vibração do planeta. O que vocês precisam compreender é que vocês e o planeta interagem o tempo inteiro. Se assim o é, vocês todos são responsáveis pelo que acontecer ao planeta. Como essas vibrações são percebidas pelo planeta, já que são ativadas a todo tempo? Como dor, esta terra convulsiona. É uma pena que vocês não possam vê-la de onde nós vemos, porque poucos planetas têm a beleza que vocês têm aqui. Vocês deveriam muito procurar saber o que fazem os seus pensamentos e os seus sentimentos. Se vocês vissem como vocês enegreceram o céu deste planeta, compreenderiam como é importante que vocês vibrem amor. Você pode falar das cidades intraterrenas? De modo geral, as cidades intraterrenas são habitadas por Atlantes, que ao invés de subirem, desceram como forma de vida, assim como os marcianos fizeram. Se algo acontecesse que acabasse com a vida de superfície da Terra, vocês seriam iguais a Marte, porque é possível e existe vasta população intraterrena já. Uma cidade intraterrena é muito similar a uma extraterrena, só não tem poluição, não tem violência e não tem a competição absurda que vocês da superfície fazem.
existe paz entre os intraterrenos. Como identificar uma criança híbrida? As crianças índigo e cristais são híbridos. O câncer tem cura. Correto? Como evitar a doença? Não se alimentando de medo, nem de mágoa, nem de ansiedade, nem de ambição, nem de ganância. Não se alimentando de tudo aquilo que faz contra a lei do equilíbrio galáctico, procurando vibrar em sintonia com a fonte criadora. Helena, obrigada pelas respostas às perguntas. Sim, eu agradeço igualmente. Tenham a certeza, terrícolas, a quem nós aprendemos a chamar de irmãos, que vocês têm em suas mãos o poder de alterar o futuro imediato, criando uma passagem pacífica. Creiam nisto, façam isto, fiquem na paz da fonte criadora. Saudações.